Bem, pessoal, vou dar 5 dicas, né, de coisas naturais que dá para você fazer para melhorar os sintomas da doença de Parkinson, né? E melhorar também a qualidade de vida, né? A gente sabe que doença de Parkinson é uma doença muito comum. São milhares de brasileiros acometidos, né? Milhões de pessoas no mundo com doença de Parkinson. Então é uma queixa muito comum. É uma doença do envelhecimento mesmo, da terceira idade. Então vou dar essas dicas naturais que podem ajudar. Lembrando, o mais importante é você ter um neurologista te acompanhando, que ele vai dar o tratamento medicamentoso, vai dar várias orientações para você também, mas aqui meu intuito é ajudar vocês com essas dicas, né? Sempre as dicas naturais vão vir dentro de um contexto, de um sintoma que é muito comum na doença de Parkinson, né? Um dos sintomas muito comum no paciente de Parkinson, ele reclama muito, é essa instabilidade postural, né? Aquela sensação do desequilíbrio, tudo isso. E tem medidas naturais que vão dar para o paciente uma melhoria nisso, né? Lembrando, o grande problema sempre é a questão da queda. Então, a instabilidade postural faz com que o paciente com doença de Parkinson tenha uma incidência maior de queda. Então, para praticar atividade física, que é a primeira dica que eu vou dar, que precisa o paciente do Parkinson fazer atividade física regular, por mais curioso que pareça, por mais que a familiar acha que o melhor é proteger ele, porque ele tem risco de queda, então ele não vai fazer atividade física. A gente sabe que praticar atividade física regular melhora assim os sintomas do paciente de doença de Parkinson. Óbvio que pode não ser sua realidade, mas se for, é excelente a hidroginástica, porque você não tem um risco de queda maior, então você consegue se estimular mais, né? A caminhada do paciente sempre com alguém do lado, tendo cuidado, ver o ambiente que tem, porque ele tem um risco de queda maior realmente, mas a prática de atividade física, né? O Pilates também pode ajudar o paciente, é uma atividade física que não tem tanto impacto, né? E o risco de queda é menor, com orientação profissional, então ajuda também. E obviamente a fisioterapia, né? Uma orientação, às vezes o paciente com doença de Parkinson, em especial na fase mais avançada, ele tem um risco de queda, tem uma dificuldade maior de fazer uma atividade física regular. A fisioterapia pode ajudar ele na locomoção, na atividade, dele não estar deixando esses músculos parados. Então essa é a primeira dica que a gente vai dar para paciente, uma dica, né, de coisas, não é um remédio, nada disso, mas que vai melhorar a qualidade de vida de quem tem doença de Parkinson. Segunda coisa, a dieta. Por que a dieta, a alimentação? Porque é muito comum o paciente ter constipação, que é a dificuldade de ir no banheiro, né? Então, muitas vezes o paciente com essa dificuldade, isso incomoda muito ele, né? Dá aquela sensação de passamento, que tá tudo cheio e que a barriga não tá conseguindo comer direito, às vezes dá náusea, né? É bem comum o paciente ficar com o estômago distendido. Então, o que é que ele vai fazer para isso? Ele vai ter que ter hábitos alimentares que vão ajudar ele a fazer o bolo fecal melhor, né? De forma mais consistente e justamente reduzir essa dificuldade, que é uma queixa muito comum do paciente. É porque muda realmente a parte gastrointestinal. Então você vai tentar compensar de forma natural isso, né? E como é que você faz isso? Número 1, bebendo muita água, né? O bolo fecal é composto também de água, então você beber muita água vai ajudar na formação. Segunda coisa, né, comer alimentos ricos em fibras, né, que são alimentos que ajudam essa formação do bolo fecal na hora da digestão do paciente. Então, frutas, verduras, né, legumes, tudo isso vai ter uma importância maior no paciente que tem doença de Parkinson. Então o paciente tem que ficar muito atento a isso. Lembrando, né, para constipação também, a prática de atividade física, que foi a primeira dica que eu dei, ela ajuda também. Quando você se exercita, quando você está caminhando, né, seu sistema gastrointestinal funciona melhor. Então essas duas dicas acabam somando a da atividade física também para constipação. A terceira dica, né, de uma coisa natural que você vai fazer, que vai melhorar os sintomas do paciente que tem doença de Parkinson, é a questão da hipotensão. Muitas vezes o paciente com doença de Parkinson, ele tem uma desautonomia e a pressão dele às vezes cai, até às vezes até com reação à medicação e tudo, mas a própria doença dá isso, né? Então você vai ter uma medida natural que vai te ajudar muito, é o quê? Alimentar com boa hidratação. Quando você bebe água, você consegue controlar melhor essa parte de pressão. Fazer alimentos que muitas vezes, aí com orientação também do clínico cardiologista, caso você não tenha hipertensão arterial, uma série de doenças que às vezes contraindicam isso, né? Fazer alimentos sim que tenham sal, vinagre, outros tipos de alimentos que ajudam também a regular a pressão arterial. Lembrando, pessoas que não têm contraindicação cardiológica, por causa de insuficiência cardíaca, pressão alta, problemas renais, que podem ser contraindicações nessa situação, né? E volta à primeira dica. É curioso que as dicas se repetem, né? São dicas naturais, mas que servem para vários componentes do paciente que tem doença de Parkinson, né? O mal de Parkinson, né? Que é justamente o paciente fazer atividade física. A atividade física, ela ajuda o paciente, né, e ajuda o paciente a controlar essa parte da pressão arterial.
Por mais que a gente tenha no nosso cérebro, a gente chama o sistema nervoso autônomo, né, que teoricamente ele funciona por si só, quando você está fazendo atividade física, você está estimulando ele, né, o coração, o batimento, as artérias, e essa regulação ajuda assim no controle dessa desautonomia do paciente que tem, e é bem comum no paciente que tem a doença de Parkinson, né? Outra dica importante que eu vou dar para vocês é porque o Parkinson, às vezes até de forma precoce, né, ele altera tanto o olfato do paciente como o gosto. E aí, o estímulo de vários tipos de alimento, gaseificado, salgado, doce, azedo, vários componentes da alimentação, vários componentes dessas papilas gustativas que eles vão ser estimulados, vai melhorar essa sintomatologia, né? O fonoaudiólogo pode te ajudar muito nisso, né? Óbvio, você tendo acesso, vai ajudar bastante nisso, né? Eu tô falando do fonoaudiólogo, mas e aí voltando às primeiras dicas que eu dei naturais que pode te ajudar, né? Se você também tiver a opção, e isso vai te ajudar muito, o nutricionista, ajudando com a parte da constipação e dando dica para você dos alimentos, né? Como você vai compor, né? O nutricionista, qual a grande diferença? É porque o papel dele é justamente esse para você, ajudar toda a formulação da sua alimentação, da dieta, e normalmente ele vai fazer uma coisa personificada, né? Óbvio que eu sei que muita gente às vezes não consegue ter acesso a isso, mas isso ajudaria muito, né? Óbvio que eu estou dando dicas gerais, individualmente são os profissionais que vão dar, mas óbvio que essas dicas gerais também te ajudam, em especial às vezes aquela pessoa que não consegue ter uma certa dificuldade, né, de ter acesso a diversos tipos de informação mais específica e mais personalizada, né? Então esse estímulo gustativo, né, alimento azedo, amargo, isso tudo também vai ajudar. O cérebro da gente, por mais que a gente perca, por mais que a gente tenha alteração por causa de doença, por causa do Parkinson e outras doenças que alteram o olfato, quanto mais estímulo você tem no cérebro uma coisa que se chama neuroplasticidade, que ajuda justamente nessa formulação, às vezes, de novas vias. Então, às vezes o paciente tem uma dificuldade gustativa, não está sentindo gosto e tal, ele às vezes fica, não vou comer mais nada. Não, é o contrário, você tem que dar estímulos mais diferentes possíveis para justamente melhorar essa parte sua. Eu acho que assim, essas são as dicas básicas que a gente tem para pessoas que têm doença de Parkinson. Dicas de coisas naturais que é possível você fazer. Lembrando, a orientação do seu neurologista vai ser essencial, porque muitas coisas dessas, como a pressão baixa, às vezes constipação, pode ser também reação adversa da própria medicação. A gente sabe que a doença de Parkinson, né, o neurologista tem um papel central na manipulação do uso das drogas, e aí entra também a equipe multidisciplinar, que está mais do que comprovado com evidência científica que melhora a qualidade de vida do paciente. O paciente com doença de Parkinson, né, tendo acesso, procurando, vai te ajudar muito. O trabalho junto, né, do fisioterapeuta, que vai ver toda essa parte motora, que é uma das maiores queixas do paciente que tem doença de Parkinson, né, o mal de Parkinson. Segunda coisa, essa parte alimentar. Não só do que eu falei até agora, né, mas também outra, né, lembrando a questão alimentar. É muito comum o paciente com doença de Parkinson ter engasgos, né, dando mais uma dica natural. Então, às vezes, você fazer alimentação, né, fracionada, de pouca quantidade, com paciência, isso também vai te ajudar a se alimentar melhor, para não perder peso, tem uma série de coisas, não tem engasgo, né? Uma série de coisas. E aí entra o papel também do fonoaudiólogo. Então o nutricionista, fonoaudiólogo, né, e o fisioterapeuta vão ter papel central no tratamento do paciente com doença de Parkinson. Você vê que essas dicas todas passam também por esses profissionais, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.